Se a gente não alinhar com Deus, não sermos sensíveis com relação a Deus, então as coisas não acontecem. Amém? Então vamos lá. Gênesis 25, a partir do verso 19. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Não tem lá, viu? Pode colocar a NAA aqui, amém? Ou a King James, deixa a King James mesmo. Mas eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu estou lendo, irmãos. É a Bíblia que está me surpreendendo esse ano, amém? Irmãos, e Deus me pegou em Gênesis, novamente. Eu estava lendo e Deus me pegou uma frase que eu olhei nas outras versões, não fala daquele jeito, não fala do jeito que está aqui. E é uma versão do Antigo Testamento muito rica, né? A Bíblia de Jerusalém, quem tiver a oportunidade de um dia comprar e ler, é uma Bíblia maravilhosa. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, se você quiser comparar na sua Bíblia, ou quiser comparar com o que está aí, ok? Pode comparar. Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padá Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac implorou a Yahvé por sua mulher, porque ela era estéril. E Yahvé o ouviu, e a sua mulher, Rebeca, ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, para que viver? Foi então consultar a Yahvé, e Yahvé lhe disse: há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti. Se separarão, um povo dominará a um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo, com um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e a sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado de Jacó. Jacó tinha 60 anos quando eles nasceram. Feche seus olhos. Faça sua oração, peça a Deus falar com você hoje. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por esta palavra, que possamos ser ministrados. Ó Deus, que não seja mais um culto, mas seja um dia de transformação na vida do meu irmão. Que não seja mais uma reunião religiosa, mas seja um dia ímpar na vida de meus irmãos que aqui estão hoje, que pessoas, que irmãos, mulheres e homens, maridos e esposas e filhos, possam sair daqui diferentes, transformados, tocados, decididos a terem atitudes diferentes para com o Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. No ano passado, Deus usou esse texto para eu trazer uma ministração para homens. Não sei se as mulheres também usaram esse texto, não me lembro. Mas eu sei que Deus me usou e Deus me pegou nesse texto. Deus me dá um texto, Deus me deu esse texto. E eu estava ontem e Deus me pegou novamente e falou assim: trabalhe isso com a igreja. Amém, irmão? Então os homens que tiveram a ministração, deu agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, para se arrepender, amém? 5 meses. Se não se arrependeu, então hoje vai ter a dobradinha de Deus, amém, irmãos? Mas é um texto que fala sobre desafios da família. Quem depois que casou, que teve desafio aí? Levante a mão aí, levante a mão aí, todo mundo tem desafio, né? Casamento é um desafio, sim ou não? Sim. E nesse texto nós vemos aqui o início da história do casamento de Isaac. Isaac casou-se com 40 anos, amém, irmãos? 40 anos. Ele perdeu a mãe com 37 e com 40 ele casou-se, ok? Irmão, o casamento é um projeto de Deus, instituído por Deus antes do pecado vir sobre a terra. O pecado trouxe desequilíbrio. E infelizmente nós precisamos de Jesus para que o equilíbrio volte. Eu duvido que um casamento seja muito bom sem Jesus. Amém, irmãos?
Mas a pessoa é incrédula, vive muito bem. Mãe, se ela vive muito bem, é porque Deus está lá, de alguma maneira. Porque eu não acredito que um casamento seja maravilhoso, equilibrado, sem a ação de Deus lá. E eu sempre digo em casamentos, que Deus empresta do seu amor, da sua bondade, da sua paciência, da sua alegria, da sua paz. Deus empresta aspectos do seu caráter para a humanidade, porque se Deus não fizesse isso, a vida humana seria insuportável. Então Deus já é bondoso, todos os dias derramando aspectos do seu caráter sobre homens maus e ruins, homens justos e injustos. Deus derrama bondade, derrama amor, porque se Deus não fizesse isso, a vida humana terrena seria insuportável. As pessoas não veem o quanto Deus investe todos os dias para que a vida humana seja suportável. Sabe que Satanás ia querer que nós estivéssemos tudo sentadinhos junto aqui, feliz, cantando? Será que os ímpios, se ele tivesse total controle, será que seria tão bom como é lá fora? Não seria. Hoje o que você vê, existe muita graça e misericórdia de Deus. Essa semana eu fui na delegacia, né, e o cara foi lá e tentou me iludir com glu, 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 né? Ele viu lá, né? Inclusive ele até falou de uma coisa que eu não sabia. Né, que as pessoas estão falando, não, o mundo está melhorando. Sabe por que está melhorando? Porque nós estamos reencarnando. Está amarrado, porque ele não sabe de quando o Espírito Santo for tirado, o que vai ficar isso aqui. Ó, que o Espírito Santo for tirado, irmãos, prepara, não queira estar aqui, porque vai ser uma prévia do inferno. Eles vão entender o que é um mundo sem a bondade, a graça e o favor de Deus. Mas pastor, onde o senhor prova isso? Eu provo isso no dia que Jesus morreu, quando ele expirou, imediatamente. O que aconteceu com o centurião que tinha acabado de matar ele? Ele olhou para Jesus e disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por quê, irmãos? A ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está presente. E Ele nos dá todos os dias uma oportunidade para nos rendermos a Deus mais intensamente. Para que não fiquemos acomodados com aquilo que já temos, mas nos aproximemos mais de Deus e continuemos a desenvolver, como ouvimos aqui hoje na oferta. Porque é um processo, amém? E não pense que você já chegou lá. Se você pensou que já chegou lá, meu irmão, você caiu no rodo do cão. Caiu e não viu. Eu já cheguei, pastor, eu sou bem. Tenho dó de você, dó. Porque tem muita coisa que você não experimentou ainda e poderia ter experimentado, ou iria experimentar se você saísse da sua zona de conforto. Nenhum amém? Amém, tudo bem. Eu digo amém para mim, glória a Deus, aleluia. Estou dizendo amém para mim, porque eu quero sair da minha zona de conforto todos os dias. Todo casamento traz os seus desafios. Homem e mulher somos diferentes, e com a vinda do pecado piorou, né? Ficou mais extremado a diferença entre homem e mulher, né? E aí com Jesus a gente consegue de novo voltar a esse equilíbrio, né? E Ele faz milagres. Quem já recebeu um milagre de Deus aí no seu relacionamento? Amém? Irmão, casamento, todo dia a gente precisa de milagre, né? Porque eu sou muito complicado, né? E a Rosângela tem que me amar todo dia. Então isso é um milagre de Deus já. Amém, irmãos? É, não é? Olha para o seu marido aí. É ou não é um milagre conviver com essa raridade aí? É ou não é um milagre, irmã? Fala para mim. É um milagre. Olha lá o irmão desce, olha lá, ó. É isso aí, é um milagre. Irmãos, e quantas vezes eu orei, já perdi a conta. Deus, me ajuda aqui, ó, eu não sei como resolver isso aí. Criou uma situação, a gente cria umas situações impossíveis, né?
de ser resolvido. Quem já, homem aí já criou uma situação impossível de ser resolvida, amém? Levanta a mão aí, 1, 2, 3, tem uns crentes ainda aqui. Tem situação que não dá para resolver. Deus tem que agir no coração da esposa e fazer um milagre lá, porque se não fizer, acabou. É ou não é, gente? É. Não foi uma nem duas, né? E não é pecadão, adultério, roubo, não, é picuinha que a gente faz e cria um problemão no coração da esposa da gente. E a gente precisa de um milagre, de que Deus faça um milagre lá e ela nos perdoe e nos ajude a continuar a ser marido. É assim, dona Nenê? É assim? Você pensa que é só a senhora? Aqui, ela pergunta para ela, se é fácil. Para nenhuma mulher é fácil. Nenhuma aqui é fácil. Todas têm que amar, perdoar, compreender, acreditar, respirar fundo e começar tudo de novo. É assim, irmã? É assim, irmão? É. Ok, vamos olhar para o casamento de Isaac. Irmãos, logo no início do casamento, Isaac e Rebeca percebem que tem uma dificuldade. Então hoje, diga para o seu irmão aqui, você precisa aprender e experimentar o sobrenatural de Deus em seu lar. Amém? Você crê que Deus pode fazer o sobrenatural no seu lar? Sim ou não? Irmãos, esse texto é um caminho para o sobrenatural. Nós estamos aqui no tema, assim na terra como no céu, e estou dizendo que o céu vai descer à terra, o milagre precisa descer, amém? Quem precisa de milagre aqui? Amém? 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 Precisa de milagre? Então você veio hoje no culto certo, porque o milagre tem um caminho. Irmão, milagre é só esperar? Não, tem milagre que acontece até você se pedir, mas tem milagre que você não vai experimentar se você não tomar a decisão certa. Tem milagres que você tem que ser intenso com Deus. Isaac percebeu que sua mulher não concebia, era estéril. E na época, irmão, esterilidade era algo difícil para a mulher. Uma mulher que não podia gerar filhos, ela tornava a descendência do seu marido uma ameaça. Então ela se tornava um problema. E a pressão vinha sobre a mulher. Hoje a gente sabe que tem homem estéril, né, irmãos? Mas na época, quando não concebia, o problema era a mulher, porque o homem era sem problema. Amém, gente? Até que a ciência provou depois que o homem também pode ser estéril, mas na época era a mulher que era o defeito. Então a mulher era já rotulada e a pressão vinha para cima dela com força. Muita pressão, irmãos, muita pressão. Mas tinha uma coisa nessa família que tornava essa família uma família diferente. Por quê, irmãos? E aí isso envolve nós. Quando uma família ela tem marcas de Deus, então essa família precisa aprender o caminho do milagre rapidamente. Quem tem marcas de Deus na sua vida aqui? Levante a mão. Alguém diga uma marca que você tem de Deus na sua vida. Vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo. Daniel, qual a marca que você tem na sua vida? Você queria falar, não quis falar, então fala agora bem alto. Dê uma marca que Deus tem na sua vida. Todos aqui têm uma marca de Deus na sua vida, sim ou não? Você tem uma marca na sua vida? Tem a marca? Mas tem a marca? É uma marca? Sim. Quem aqui foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? É uma marca. Amém, irmãos? Ninguém do Antigo Testamento tinha essa marca. Só pela fé eles tinham a marca. Quando ofereciam um cordeiro, eles estavam ali anunciando que o cordeiro iria, né? Amém, gente? Mas nós sabemos exatamente o que é essa marca. Porque nós pela fé sabemos que o Senhor foi crucificado em nosso lugar. E o sangue foi derramado por causa dos nossos pecados. E se você está aqui adorando o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é porque existe uma marca em nós. E essa marca traz consigo uma promessa. Qual é a promessa? Eternidade com Deus. Amém? Fomos salvos para viver eternamente com Deus nosso Pai.
Alguém pode dizer amém? Então diga para você vizinho, você tem uma marca aí. Amém? Então essa marca e outra. Alguém recebeu um documento? Alguém tem um documento aí que comprova essa marca? Onde está essa marca? Fé. Não tem nem outra coisa, você tem só fé. Amém, irmãos? Qual convicção? Só convicção. Tem documento? Não, eu sou salvo, mas como é que você sabe? Eu tenho. Está aqui dentro. Eu sei, estou convicto, eu acredito, fui salvo. Glória a Deus. Quando uma família tem uma marca de Deus, essa família precisa ter uma postura diferente quando surgem as adversidades, quando surgem os problemas. Quando surgiu qual era a marca de Isaac e Rebeca? Alguém lembra de uma marca de Isaac e Rebeca? Começar pelo casamento. O casamento eu preguei aqui, faz o quê? 2 semanas? Eu preguei sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Quem estava aqui? Como é que foi? Foi bom ou não foi um milagre? Foi um milagre, o cara fez uma oração, um dia inteiro de meia da oração, a mulher já veio vindo, e veio a escolhida, não deu nem tempo de falar, não, essa não, essa não, essa não, essa não, né? A primeira já deu e pá! Milagre! Rebeca casou com Isaac porque houve um milagre que uniu eles. E o anjo realmente foi na frente e arrancou a menina e segurou as tranqueiras em casa. Você acha que é difícil? Mas será que o diabo queria mandar uma tranqueira para Isaac? Os anjos de Deus trabalharam forte lá na cidade de Betuel. Não deixou ninguém tranqueira sair de casa. Colocou preguiça nelas e elas ficaram lá preguiçosas. E a única disposta foi a Rebeca, que saiu não só para dar água para o servo, mas dar água para os camelos. Que mulher de Deus! Uai, é a oração do Eliezer, tinha que casar com a oração, senão não ia dar casamento. Então eles tinham uma marca já, mas tem uma outra marca. Isaac era uma marca, porque ele era um milagre, ele nasceu de um ventre de uma mulher de 90 anos. Abraão esperou 25 anos para ter esse filho, cheio de percalços, já vamos falar sobre isso aqui, mas esperou 25 anos para que o filho nascesse. Então ele era um milagre, ele sabia que Deus, ele é a resposta para a esterilidade. Diga um amém. Né? Se você acredita, quem acredita que você é um ganhador de almas aqui? Então diga ao Senhor, Deus é contra a minha esterilidade, eu sou frutífero, eu vou frutificar, eu vou ganhar almas, eu sou um ganhador de almas. A Bíblia diz que ganha almas é sábio. É isso aí. Isaac tinha um desafio. Ele era um milagre, e ele sabia que o problema da esterilidade só Deus pode resolver. O que ele começou a fazer? Orar. Amém, irmãos? Então, quer experimentar o sobrenatural? Tem uma adversidade? Então comece a orar. A Bíblia diz que ele orou. Quanto tempo, irmãos? Quantos anos? Não. Quantos anos Isaac orou? Ele casou com 40 e teve filhos com 60. Quantos anos ele orou? 20 anos. Irmãos, o que é orar 20 anos por um desafio? Alguém já orou aqui 1 ano por um desafio? 1 ano. Mais 10 anos por um desafio? Não é? Não é? 30 anos. Irmãos, quando nós temos uma adversidade, você precisa tomar uma posição de oração. Você quer o sobrenatural de Deus? Então, ore incessantemente. Mas eu já orei, agora Deus não fez, então não orei mais. Parou também, milagre também está parado.
Irmãos, milagre acontece porque a gente é intenso com Deus. Quer um milagre? Comece a orar. Ah, eu tenho uma pessoa que eu estou orando tantos anos para conversão, então continue orando. Amém? Quem tem desafio de pessoas para ser ganhas por Jesus aqui, levante a mão. Então, continue orando. O problema, irmãos, é quando não temos uma postura de oração. O problema é quando não temos uma atitude de oração. Quando não fortalecemos a nossa fé diante da impossibilidade. Irmãos, sabe o que mais chama a atenção de Deus? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Sabe o que atrai Deus? Quando você vê uma impossibilidade e você diz assim: Deus, é impossível para mim, mas é possível para o Senhor. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho forças, mas o Senhor pode. Irmãos, a coisa que mais atrai a graça de Deus na vida de um homem é quando ele se apresenta diante de Deus e diz assim: Deus, eu não vou desistir. Irmãos, orar uma semana, orar um mês, orar um ano é fácil, mas orar 20 anos por uma mulher estéril e não ver resultado, isso é disciplina. É alguém que realmente acredita em Deus. E eu posso ver, irmãos, a Rebeca, né? E todo mês a mulher sabe se ela engravidou ou não, né? Tem um sinalzinho lá, não tem? Ele está lá orando. Irmãos, quantas vezes a Rebeca falou para Isaac que não concebeu? 20 vezes 12. Faz a conta. Está grávida? Não. Vem menstruação. Então, pronto. Mas para o mês que vem de novo. Deus, eu quero um filho, eu quero um filho. Pimba. Pimba. Quantas vezes? 240 vezes. Irmãos, não é um dia, nem 2. São 20 anos. Crendo contra tudo e contra todos. Irmãos, aquela mulher, o que aquela mulher viu em casa? Presta atenção aqui, irmãs. O que aquela mulher viu na casa dela? Que tipo de homem morava com ela? Eu até vejo a cena, das muitas cenas que a Rebeca até escondia aquela semana ruim do marido, né? Para quem não sabe, Rebeca tinha a tenda dela, Isaac tinha a tenda dele. Amém, gente? Fica ligado aí. Naquela época, cada um tinha uma tenda. A mulher tinha a tenda dela e o homem tinha a tenda dele. Era um negócio chique. Gente rica, então, tem várias tendas. Amém, gente? Ok. E aí, eu tenho certeza que muitas vezes a Rebeca escondia que não tinha concebido. E Isaac ia lá, dava um abraço nela e dizia para ela: confia em Deus, eu sou milagre. Eu sou um milagre que veio com 25 anos. Não esmoreça, não duvide. Quantas vezes Isaac abraçou a mulher dizendo: não desiste, querida, creia, Deus é o nosso Deus, Ele me deu uma promessa para o meu pai, que nós vamos ser uma nação, e Deus vai fazer. Irmãos, Rebeca não tem histórico do relacionamento do Deus de Abraão. Mas esses 20 anos que ela viveu com Isaac, ela viu um homem de Deus, um homem de oração, um homem que abraçava ela, um homem que fortalecia a fé que ela tinha. Ela esmoreceu 240 vezes. Mas na 241 ela engravidou.
Irmão, nós temos que aprender a transformar o nosso lar um ambiente, onde a nossa fé é fortalecida, onde os problemas surgem, mas no final a gente diz: Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus está fazendo. Irmãos, vivemos dias onde Satanás todos os dias está invadindo a nossa mente, querendo roubar a nossa fé, roubando a nossa certeza de que vai mudar, que vai melhorar. Todos os dias Satanás vem com uma conversinha: não vai acontecer, o milagre não vai acontecer. Todo dia ele joga na nossa mente que a gente não vai dar certo, que as coisas vão piorar. E eu estou aqui para dizer hoje para você, meu irmão: dobre o seu joelho e diga para Deus o quanto você acredita. E diga para as pessoas à sua volta, diga para a sua família: Deus vai fazer o sobrenatural aqui. Se somos de Deus, se temos a marca, então nossa atitude deve ser de fortalecer, de acreditar, de fazer com que as pessoas creiam, que as pessoas entendam que não há nada que possa nos abalar, porque fomos marcados, e aqueles que são marcados precisam andar no sobrenatural. Crer, viver, pensar. Irmãos, a pior coisa que existe é quando alguém, no meio da guerra, ele começa a pensar abobrinha. A pior coisa que existe é quando você está lá firme na fé, orando por um milagre, o outro vem e fala assim: nossa, mas acho que não vai dar certo. Irmão, dá vontade de dar um chute no cara e mandar ele catar coquinho. Vai procurar, vai falar com Deus, depois você conversa comigo. Irmãos, e às vezes, eu como marido, né, você como esposa, quantas vezes nós desestimulamos o outro? Quando devíamos fazer o contrário, nós enfraquecemos a fé. Irmãos, seja um instrumento de fé, minha irmã. Seja um instrumento de fé, meu irmão. Se o outro não tem fé, segura a tua casa com a tua oração, com o teu relacionamento com Deus. Pastor, eu estou sozinho lá. Dobre o joelho e segura a tua casa em Deus. Como nós ouvimos por aí, você com Deus é a maioria. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia diz que a mulher crente, convivendo com o marido não crente, ela santifica o lar e os filhos. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê? Irmão, depois de 20 anos, aquela mulher não era mais a mesma Rebeca. Todo dia, todo mês ela vinha a menstruação, não concebeu. Lá estava o Isaac. Não, Deus vai fazer, olha para mim, eu sou o milagre. Imagina, irmãos. Quem não vai... Irmãos, por isso você precisa dizer para o seu vizinho aqui: ó, você tem uma marca. Quando você vê o problema surgindo, a adversidade surgindo, diga para ela, olhar para você: eu sou um milagre. Amém? Eu posso dizer para a Rosângela: eu sou um milagre. Imagina se eu tivesse Jesus, eu não tinha nem casado. Por quê? Porque Deus entrou aqui, colocou a marca dele e falou assim: com essa garota você vai casar. E pimba. Não estou entendendo? Não estou entendendo? Sim ou não? Com 20 anos a menina concebeu. Amém, irmãos? E ela engravidou e de repente uma briga dentro de casa, dentro da barriga dela. Briga, luta. Irmãos, guerra. E o Isaac, né? Irmãos, tem hora que Deus pega o homem, mas tem hora que Deus pega a mulher. E não adianta, irmã, passar para o seu marido o problema que é para você resolver. Porque Deus queria elevar o nível da família. Isaac passou 20 anos lutando contra a incredulidade. 20 anos orando para a esterilidade da esposa ser resolvida. E Deus resolveu. Mas aí é o seguinte: a mulher cresceu em fé, mas Deus falou assim: vou dar um desafio para ela. E colocou 2 gêmeos briguentos, né? Dois dentro da barriga, bom de briga.
Irmãos, na versão de Jerusalém, fala assim, ela disse para si mesmo, se é assim, para que viver? Irmãos, sabe o que ela sentiu? Desespero. Desespero. Por quê, irmãos? Porque Deus queria dar uma experiência para ela. Minha irmã, você já ficou desesperada? Quem já ficou desesperada aqui? Alguma irmã já ficou desesperada? Ficar sem chão? Sim ou não? Meu irmão, o desespero é Deus falando assim, vem para perto. Você está passando desespero? Está angustiada? Está aflita? Vem para perto. E não vai transferir não. Pastor, ora por mim. Eu vou orar a Deus, faça com que ela entenda que Deus quer ela mais perto. Vou fazer essa oração. Amém? Por quê? Vou pedir para Deus. Deus, não facilita. Não facilita. Mas pastor, o senhor não me ama? Amo você. Eu quero que você tenha uma experiência. Quem quer ter uma experiência sobrenatural com Deus aqui? Mulheres, quem que tem uma experiência sobrenatural com Deus aqui? Amém? Amém, irmãs? Homens, quem tem uma experiência sobrenatural de Deus aí? Amém? Ok? Anota aí, Deus, pode pegar. Faz a festa. Amém? Já levantou a mão, agora é você e Deus. Amém, irmão? Por quê? Rebeca foi para a presença de Deus, graças a Deus, irmão Décio, que a gravidez é 9 meses, então Deus tinha 9 meses para responder a situação dela, e aí irmãos, Rebeca teve uma experiência pessoal com Yahvé, com o Senhor, na Bíblia fala Yahvé porque é o termo que está lá em grego, em hebraico, Yud Rei Vav Rei, Yahvé. Deus falou com ela. Irmãos, muda ou não muda a vida de uma pessoa com que Deus falou com ela? Muda ou não muda? A pior coisa que existe quando você fala, eu sou cristão, mas e aí? Eu tive uma experiência com Deus. Vou contar para você. Yes. Mas a coisa que é mais diferente da vida de um homem é quando a marca que você tem com Deus leva você para outras marcas. Rebeca já tinha uma marca, ela viu um milagre acontecendo no seu casamento, mas ela não passou pela história de Abraão e Sara, Isaac, ela não viu aquela história. E Deus queria que ela tivesse a experiência dela. Minha irmã, meu irmão, a experiência do seu cônjuge não vale para você. A experiência que o outro tem não conta para você, você precisa ter a sua experiência. Você precisa buscar as suas marcas. E digo mais, quando você não tem a iniciativa de buscar as suas marcas, Deus toma a iniciativa de marcar você. Só esses amém? Eu queria mais. Quando você não toma a iniciativa de buscar as marcas de Deus, Deus vai preparar circunstâncias que você não vai gostar, para que você entenda que Ele quer marcar você. A gente não gosta de problema. Alguém gosta de problema aqui? Alguém gosta de adversidade aqui? Amém. Mas foi uma adversidade pela qual Deus me pegou. Meu pai foi quase a óbito, e nessa semana que meu pai estava entre a vida e a morte, Deus me pegou. Entendeu, gente? Por isso que eu digo que o Lael é um tranqueira, porque uma pessoa precisa quase morrer para que eu possa abrir meu coração. Você imagina, amém, gente? É ou não é tranqueira? Eu sou um milagre. Eu posso dizer, eu sou um milagre de Deus, porque a primeira marca doeu muito em alguém. Pensa bem o quanto doeu, ele quase foi a óbito. Minha família ficou empavorosa. Os médicos mandaram chamar a família dele. Pode vir os irmãos, que não vai passar dessa. E foi nesse ambiente de terror que o Laelzinho teve a humildade de dizer, Deus, me ajuda aqui, salva-me nesta hora. E foi nessa hora que eu entreguei minha vida a Jesus. E até hoje eu tenho
celebrar dessa marca. Vieram outras marcas. E eu estou aqui hoje dizendo para você, meu irmão, Deus nesse ano quer marcar a sua vida com o seu sobrenatural. Não vai ser um ano fácil. Você notou aí? Por quê? Para Deus fazer uma sobrenatural, as coisas tornam-se difíceis. Mas o tornar difícil é a alavanca que nos leva para a presença de Deus. E na presença de Deus nós iremos o quê? Buscar o milagre do Senhor. Então, alinhe sua vida de oração. Ontem nós falamos, né? Falei lá no grupo de homens, nós estávamos ontem reunidos. Eu falei, não existe nada em Deus sem disciplina. O dia que você fala assim, estou com uma vontade incrível de orar, irmãos, pode ter certeza que Deus desceu na tua casa. Porque qual é o dia que você tem uma vontade intensa de orar? De jejuar. Hein, Adilson? Né? Tem? Vem assim a vontade de passar 2 horas de oração. Vem? Alguém já teve esse negócio aí? Já é Deus descendo mesmo, porque o negócio está muito feio. Se aconteceu, pode ser, porque eu, para orar, eu tenho que decidir marcar um horário. E ter a disciplina de dobrar o joelho, porque senão, não vai acontecer. E outra, para não orar é fácil, amém, gente? É só olhar para o celular e para a sua agenda ou para alguma coisa que você tem que fazer. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer isso. Fazer aquilo. E ó, oração fica para onde? Para ler a Bíblia, precisa ter disciplina ou não? Sim ou não? Tem que ter disciplina? Quem leu a Bíblia durante o ano teve que ter disciplina, muita disciplina. E não pense que Deus vai vir assim, agora, querido, é a hora de ler a Bíblia. Não vai vir. Ele não vai vir dar o recado. Você que tem que dizer, Deus, agora é a minha hora contigo com a palavra. Jejuar, irmãos. Deus vai vir falar com você? Hoje é o dia do jejum. Não, Deus fala assim, hoje é dia de jejuar aí, Deus. Eu estava querendo comer uma comidinha da minha esposa hoje, né? E o dia que eu jejuo, a Rosana faz aqueles pratos mais gostosos, aqueles legumes que eu gosto, sabe, irmão? Aquela coisa gostosa, que cheira a casa, até o cheiro da casa muda, irmãos. Né? Por quê? Porque eu estou jejuando, aí ela falou assim, mas você não me avisou? Não, Deus não me avisou também, era hoje. É assim, decida ser intenso com Deus. Decida marcar um horário de oração para colocar os seus desafios diante de Deus. Estou aqui hoje fazendo-lhe lembrar que eu estou confiando no Senhor nesse aspecto. Eu preciso de um milagre aqui. Amém, irmãos? E é interessante, olha só, Isaac orou por aquilo que ele não tinha. Rebeca orou para saber o que era da luta e Deus revelou para ela o quê? Presta atenção. Deus revelou o futuro do filho dela. Deus falou que um dos filhos dela iria dominar o outro. Que o menor iria servir, que o maior iria servir ao menor. Irmãos, Deus deu direções para ela. E quem cuidou do menor? Ela. O pai foi cuidar do outro. Quem cuidou do menor? A Rebeca. A Bíblia diz que Jacó era das tendas, perto de Rebeca, e ela formou Jacó. Mas vou dar uma parte triste agora. Por que Isaac não viu Rebeca e abençoou Jacó? Jacó já tinha vendido o direito da primogenitura, mas não ouviu a esposa, quando a esposa disse, Deus falou que o menor vai ser, o maior vai servir o menor, então quer dizer que a bênção tem que estar sobre o menor, e Isaac foi teimosinho, amém? Tem homem teimoso, sim ou não? Tem homem teimoso, irmã? Sim. Não ouve a mulher? Sim. E uma revelação que a mulher teve, o homem não foi incrustado. E a mulher fez o quê?
Teve que enganar ele, para que o milagre acontecesse, para que a bênção estivesse. Você imagina um negócio desse? Espero que não tenha nem o Isaac, que ele orou 20 anos. Sabe qual é o problema de Isaac, irmão? Que não veio mais desafio, aí parou de orar, aí a coisa ficou feia para Rebeca. Amém, irmão? Alguma coisa aconteceu, Isaac não sintonizou. Eu não posso abençoar, ele podia ter feito diferente, mas ele quis abençoar Esaú, e Rebeca não entendeu, falou, não, você não vai abençoar. Irmãos, leiam a Bíblia, vocês vão ver a bênção que Esaú recebeu. A bênção que Esaú recebeu é o seguinte, ó, você não vai ter orvalho, você vai viver na pindaíba, porque a bênção maior estava no Jacó. Irmãos, ouçam suas mulheres, porque de vez em quando elas têm um rema de Deus, e se você não ouvir, a coisa pode complicar. Deus revela seus desígnios também para as esposas. Amém, irmãos? Agora eu quero fazer um paralelo que não estava na meditação dos homens. Já estou encerrando também, gente? Ok? Irmãos, quero contar uma história agora, a história que não pode ser a sua. Amém, irmão? Vou lá contar agora a história de Abraão e Sara. Como foi a história de Abraão e Sara, irmãos? Só voltando um pouquinho, Isaac fortaleceu a fé de Rebeca, e Rebeca se tornou uma mulher que confiou em Deus, esperou 20 anos e concebeu. Amém, irmãos? Como foi a atitude de Abraão quando Sara não concebeu? Não existe nenhum texto na Bíblia que fala que Abraão orou incessantemente. Não existe uma atitude de oração de Abraão para que a mulher dele concebesse. Não existe. Ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Mas com relação à esterilidade, parece que não era assunto dele. E eu provo nas Escrituras. Vamos lá, gente? Quer ver? Coloca lá para mim, na versão que você achar aí, irmão. Pode ser a NA. Gênesis 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno e Eliezer. Irmãos, esse é um homem de oração? Dá para ver um homem de oração aí? Senhor, o Senhor é meu escudo, mas eu estou sem filho. Irmão, a pessoa que está orando para Deus dar o filho, ele vai fazer essa argumentação com Deus? Não. Abraão estava fora da casinha, perturbado, porque não tinha filhos. Agora você imagina a pressão que ele estava exercendo em cima da coitada da Sara. Irmãos, Deus veio falar com isso aí, sabe por que Deus veio? Porque Deus já estava percebendo a mulher saindo da casinha lá. E aí Deus veio ministrar o marido, para que o marido fizesse o certo. Amém, irmãos? Irmão, a pior coisa é quando não fazemos o dever de casa. Eles tinham uma adversidade, o problema não estava sendo resolvido, fazia o quê? 10 a 11 anos que eles estavam na terra prometida. Deus tinha prometido em Gênesis 12 que eles seriam uma grande nação, e aqui Deus vem de novo, e aí ó, o que ele joga na cara de Deus? O Senhor não me dá sem filhos, o que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro, olha só, o herdeiro é o meu servo, meu escravo, Damasceno e Eliezer. Ele já está olhando, Deus falou que eu ia ser, mas quem vai herdar vai ser o meu escravo. O que você visualiza, presta atenção, meu irmão, homem e mulher, o que você visualiza determina onde está a sua fé. E a pior coisa que existe é quando você coloca os desafios de Deus em caminhos que Deus nunca vai percorrer com você. Qual é o caminho que Deus está com você? Sabe qual é o caminho que Deus está com você? O caminho da impossibilidade. É mais fácil o herdeiro, seu Damasceno, ou o filho que ele não tem ainda? O que é mais fácil? O escravo é mais fácil. Confiar que o escravo pode herdar é mais fácil do que o filho de uma mulher que já está com... Nessa época, Sara já estava com 75. O que é mais fácil? O Damasceno
Ou a minha mulher, não, é mais fácil Damasceno. Quando você sai do impossível e começa a olhar as possibilidades, sem a impossibilidade, sem o milagre, pode saber que aqui Deus não está e Deus não vai andar com você e vai dar ruim. Então, caminhar com Deus é o quê? É caminhar com a impossibilidade. Irmãos, e é bom caminhar na impossibilidade? Não. Porque a impossibilidade nos leva para a presença de Deus, vai para a palavra, vai para a oração, vai para o jejum, e vamos para o milagre. E aí, não sei, como é que vai ser? Não sei, e o não sei por outras vezes não resolve. Mas tem hora que Deus fecha a gente numa caixinha. Porque tem situação que a possibilidade está tão estampada, que você fala assim, a única coisa que eu tenho que fazer é acreditar no milagre, porque não tem mais outra opção. Mas duro quando a gente acha uma opção. E quando você acha uma opção fora da impossibilidade, aí pode surgir os problemas. Olha só, verso 3, Deus fala com Abraão, tu não me desse descendência. Olha só, jogando na cara de Deus o milagre que não aconteceu. Irmão, não discuta com Deus, só diga, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio. Nós já temos a revelação nos leva que o impossível é a especialidade de Deus, o sobrenatural é a especialidade de Deus. Então, viva todos os dias dizendo, obrigado pelo sobrenatural, minha vida vai mudar, meu futuro é bem melhor do que esse de hoje, as coisas vão acontecer, não sei como, sei o que o Senhor vai fazer. Então não me desse descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. Ele falou 2 vezes a mesma besteira, parece que ele está querendo consolidar Deus na fé, que ele não tem. Está falando, Deus, é assim, ó, meu herdeiro vai ser o servo, e meu herdeiro, meu Deus, ouve o que eu estou falando, é o meu servo, quer dizer, a mulher já tinha ido, a mulher dele já tinha passado para ele, e aí a coisa, irmãos, casamento, quando você não alinha com sua esposa, a coisa pega pesado. Olha o verso 4, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por vocês, esse será o seu herdeiro. Põe o verso 5. Então o Senhor levou ele para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a tua posteridade. Na minha tradução fala assim, o seu herdeiro será do teu sangue. O teu sangue. Irmão, o que você entende? Não é o sangue de Abraão, amém? O sangue de Abraão. Quando você casa com alguém, você não é uma só carne? Sim ou não? Só que tem um ponto aí que é muito interessante. A Sara era o mesmo sangue dele, sabia? A Sara era a meia irmã dele. Era filha do mesmo pai, de mães diferentes, e eles se casaram. Era o mesmo sangue. Irmãos, acabou isso aí, sabe o que aconteceu? Coloca lá, 16, verso 1. Deus veio e mostrou as estrelas do céu. Quantas estrelas não vi? Não. Assim será a sua descendência, vai ser do seu sangue, de você. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho. Amém? Já está sabendo isso. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Coloca o verso 3. Não. Na minha tradução diz assim, eu vou ler na minha versão. Sarai disse a Abraão, vê, eu te peço, se Yahvé não permitir que desse a luz, toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E a Bíblia diz, e Abraão ouviu a voz de Sarai. A pior coisa que tem é quando você ouve a voz de alguém cuja fé está desistida. Se você ouve uma pessoa que desistiu de crer no impossível de Deus, e você for por esse caminho, saiba que Deus não estará com você. Estou falando mesmo, você entendeu? Qual é o papel do homem para com a mulher? Qual é o papel do homem para com a sua mulher? Fortalecer sua esposa na fé. Quando o homem não cumpre o papel dele, o que acontece?
A mulher vai ficar estressada, vai ficar oprimida, vai ficar fora da casinha e vai começar a pensar abobrinha. Ela sabia que Deus tinha colocado um homem ao lado dela e ela sabia que havia uma lei de Deus, moral, que o marido tinha que ser fiel a ela e eles sabiam disso. Agora havia uma lei mesopotâmia que dizia que quando uma mulher não podia dar filho, ela podia pegar uma escrava para que o marido, através da escrava, pudesse dar filhos para ela. Isso é uma lei de Deus? Não, uma lei mesopotâmia. O que levou Sara a entrar por esse caminho? Um marido que não cuidou dela, que não fortaleceu a fé dela. Ah, coitada do Abraão. Não, aqui pode ser a mulher que estraga o homem e o homem que estraga a mulher. O problema, irmão, é que marido e mulher, os dois precisam andar aonde? Alinhados em Deus, acreditando no sobrenatural e vigiando para não cair no laço da incredulidade. Todo dia, Satanás vem com uma oferta de incredulidade para você. E você precisa tomar a decisão. Eu vou continuar com o impossível. Eu vou continuar com a impossibilidade. Eu vou continuar com Deus. Irmãos, e aí sabe o que aconteceu? Presta atenção, ó. Quando um homem ou uma mulher ouve um outro e faz aquilo que Deus não quer que se faça, o que acontece? Diz a Bíblia que Agar engravidou. E quando ela engravidou, como é que ela tratou Sara? Com desprezo. E ela falou assim, olha só o que ela falou para Abraão: você é culpado da vergonha que eu estou passando, entreguei minha escrava a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. E o Abraão, que era homem de Deus, sabe o que ele falou, irmãos? Como homem de Deus, eu, a tua escrava, faz o que você quiser com ela. Olha, que homem de Deus, que é esse? Sabe o que a Sara foi? Foi lá e maltratou a Agar de tal maneira que ela fugiu para o deserto. E lá vai Deus trabalhar, Daniel. Que quando a gente está fora da vontade de Deus, sabe o que tem que fazer? Deus tem que mandar o anjo lá no deserto salvar Agar. Agar, no que você está fazendo aqui? Não, a minha mulher volta lá, se humilha e volta para casa, mulher. Quando a gente sai da vontade de Deus, irmão, Deus tem que trabalhar dobrado. Viu, Milton? Quando a gente está fora do projeto de Deus, Deus tem que trabalhar dobrado para cercar as asneiras que vamos fazendo. E a pior coisa que existe é quando uma pessoa tem uma marca de Deus e Deus tem que resolver as asneiras dele. E eu não estou falando para você, estou falando para mim também. Porque todos nós estamos sujeitos a cometer e fazer asneiras. Meu irmão, não seja um homem que não fortalece o seu cônjuge. Mulher, fortaleça o homem na fé. Quando ele estiver fraco, dê uma mãozinha para ele. Amém? E homem, por favor, consolide sua mulher, fortaleça a fé da sua esposa, ajude ela nas suas guerras. Tem alguma mulher em guerra aqui? Vamos lá, tem alguma mulher passando alguma guerra aí? Então manda o seu marido ouvir a mensagem se não estiver presente aqui. O outro, seu marido presente, então... O da Rosângela, a vantagem dela é que ele já está pregando, né? Então é mais fácil para ela, né? Lembra do texto lá, ó, pregação que você pregou. Amém, gente? Está mais fácil. Amém, Ailton? Tem que cuidar da Cirlê, meu. Tem que cuidar direitinho, fortalecer. Quando ela estiver fora da casinha, não, querida, vamos confiar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. É isso aí. E não ouve a voz dela não, ouve a voz do Senhor. E eu vou encerrar o sermão, contando a outra parte. Aí, irmãos, depois de 13 anos, Deus dá um silêncio, dá um chega para lá em Abraão. Deus fica quietinho, não fala mais nada com Abraão. Você fez caca, você fez asneira, agora eu vou dar uma voltinha e deixar você aí. Quando tinha 13 anos depois, Ismael tinha 13 anos, Deus vem e fala assim, olha, daqui a um ano eu vou vir e Sara vai ter uma mulher, vai ter um filho. Sara vai ter um filho. Sabe o que Abraão faz, irmãos? Abraão ri de Deus. A Sara está lá na tenda, ela dá risada. Ih, eu estou com 90 anos, vou ter filho.
Esse Deus pira. Irmão, a pior coisa que existe é você andar com gente que não anda no sobrenatural. E outra, você está aqui hoje, não entre no caminho do impossível. Entre no caminho das impossibilidades. Porque é esse caminho que Deus honra quem anda por ele. Irmãos, essa reforma aí é possível? É possível, sim, pelas nossas possibilidades. É possível, irmão? O projetão ele sabe inteiro. Precisa não de um milagre. E ainda tem uns ladrão aí, faz uma festinha aí. Fizeram uma festinha essa semana, irmãos. Cheguei em casa quase meia-noite que te fazer o BO lá pro... Não. O cão não ajudou ele a sair da igreja. Então ficou mais que ficar. Complicou, viu, Ricardo? Complicou, o ladrão ficou preso na igreja, não conseguiu sair, o cão não ajudou ele a sair, porque aqui dentro quem manda é Deus, amém, irmãos? Entrou, ficou. Não tem escape, né? A mochila com o roubo saiu, mas ele ficou. Né? Ele jogou a mochila para fora. O computador está funcionando, Ana? Está aí, né? Levou o computador, levou as torneiras dos homens, né? Os homens ficaram sem torneira quinta-feira passada, né? Mas Deus segurou o cara aí, acho que ele vai ficar meio assustado, o negócio lá é complicado, né? Irmãos, passou 13 anos, Deus voltou e falou com Abraão, e a Sara engravidou. Presta atenção, a Sara engravidou. Teve o filho, no dia que foi desmamado, o que aconteceu na festa de aniversário? O Ismael começou a zombar, a caçoar do Isaquinho, que era o filho da promessa. Mas aí, irmão, Sara, presta atenção, irmã, Sara estava sintonizada em Deus. E Abraão, irmãos, estava fora da casinha. Ouça o que eu estou falando aqui. Sara sintonizou, opa, Deus fez o milagre, meu ventre voltou a funcionar. Sara sintonizou, esse é o filho da promessa, não é aquele lá não. Nós fizemos caca lá, ela já tinha sintonizado. Quando ela viu o Ismael zombando Isaac, ela foi lá no Abraão e falou assim, Abraãozinho, querido, ó, expulsa a escrava e o seu filho, porque eles não vão ficar na minha casa mais. Aí eu vejo Abraão, irmão, eu vejo aqui um homem tentando argumentar com Deus. Deus, ó, foi ela que ofereceu a escrava, não foi ideia minha. É assim, não é, irmã? Nós somos bons em argumentação, gente. Deus, foi ela que deu a ideia. Irmãos, não foi ela que deu a ideia, é você que forçou ela a dar a ideia errada. Homem que joga pressão na mulher, a pressão volta e você faz a caca. Mas é óbvio que é mais fácil fazer igual Adão. Não, foi eu, senhor, a mulher que o senhor me deu, que fez a caca, Deus. É mais fácil culpar o outro e não assumir a responsabilidade. E aí lá foi Abraão argumentar com Deus. A Bíblia diz que Abraão ficou muito mal e desagradou com a atitude da mulher. Eu creio que tem uma coisa, Deus, a mulher aqui, ó, ela me ofereceu a Isaac, não foi ideia minha, foi ideia dela. Sabe o que Deus falou para Abraão? Te vira, ouça o que ela falou e faz o que ela mandou. Você fez asneira, agora é você que vai ter que fazer e resolver o problema que você gerou. Diz a Bíblia que ele no outro dia pegou um cântaro de água, deu para Agar e o filho e eles foram embora. Mas quem que despachou? Quem fez asneira. Meu irmão, tudo que você faz fora da vontade de Deus, fora do sobrenatural, vai bater, vai voltar para você. Tudo que você faz e tenta dar um jeitinho seu, vai bater e vai voltar. Não adianta. Deus, quando nos chamou e falou assim, olha, Milton, é pelo sobrenatural. Sônia, só no sobrenatural. Não tem natural para vocês. Não tem natural para você, Rodrigo. Senhor Florisvaldo, não adianta querer fugir. Caiu na rede,
Agora tem que andar no milagre todo dia. E às vezes vai ter que ouvir a mulher, às vezes ela vai ter que ouvir você, e cada dia vivendo no sobrenatural. Porque, irmãos, quando a gente sai do sobrenatural, irmãos, eu vejo que o ambiente da casa de Abraão e Sara, depois do problema, foram anos difíceis no relacionamento. Por quê? Porque quando a gente sai do projeto de Deus e inventa moda, o clima muda. Eu não vejo Ismael sendo uma alegria na vida de Sara, você vê? Não vejo. Foram 13 anos de sofrimento, e zombaria e desprezo para aquela mulher. Ela com certeza se arrependeu. E o marido, vou dizer bem claro aqui, não percebeu nada. Tem homem que quando a caca está na casa, ele não está nem aí. A coisa está fervendo e ele está feliz ainda. É ou não é? Sempre sobra para quem, irmãos? Geralmente sobra para a mulher. Digo isso que é uma verdade. Geralmente sobra para a mulher. Porque a gente é esperto, viu, Milton? A gente sai de sininho, não, isso é um problema. Né? E a mulher que tem que depois resolver as asneiras nossas. Então fica aqui um recado para os homens. Meu irmão, seja sacerdote. Seja o Isaac. Irmãos, quando eu li esse texto, o Isaac me dá uma alegria, porque ele nos dá uma lição hoje, de que o sobrenatural é possível, quando você tem uma marca de Deus dentro de você. E se você não tem marca, irmãos, dobre o seu joelho, e busque as marcas de Deus na sua vida, porque um homem sem marca não vai a lugar algum. Um homem sem marcas não vai a lugar algum. Nós precisamos de marcas de Deus nesse tempo. Amém? Coloque-se de pé.